Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o romance O Sonho do Celta, do escritor peruano Mário Vargas Llosa. Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou um grande fã do Vargas Llosa, eu já comentei aqui em outra oportunidade nesses vídeos mais curtos o romance Tempos Ásperos, que é o seu romance mais recente, que trata sobre o golpe militar na Guatemala. E esse livro, O Sonho do Celta, foi citado por nós. Quem é nosso ouvinte habitual talvez se lembre, e quem não é, eu recomendo que volte lá para assistir esse programa, que é um programa que está muito legal, que é o programa sobre O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Quando nós comentamos lá essa novela, nós acabamos por citar, eu acabei, na verdade, por citar esse romance, O Sonho do Celta, editado aqui no Brasil pela Alfaguara, selo da editora Companhia das Letras. Bom, sobre o que esse romance trata, então? Eu queria fazer algumas considerações de ordem geral antes de entrar propriamente dito numa sinopse bem resumida, porque o livro ele é um pouco volumoso, ele é um romance de 400 páginas. Bom, os romances do Vargas Llosa, de um modo geral, ou pelo menos posso dizer assim, os grandes romances do Vargas Llosa, eles são focados em acontecimentos histórico-políticos sociais, digamos assim, Guerra de Canudos, ditadura no Peru, ditadura na Guatemala, ditadura na República Dominicana, o Sendero Luminoso, enfim, acontecimentos políticos sociais de determinada localidade, e dentro desses acontecimentos são escolhidos alguns personagens centrais, alguns deles históricos, alguns deles não, e a partir disso a história vai sendo construída magistralmente. O que nós temos aqui no Sonho do Celta? Nós temos um pouco uma diferenciação disso. Nós não temos um acontecimento histórico, nós temos acontecimentos de relevância histórica e social indiscutíveis, mas que não são eles a espécie de motor que vai fazer com que o livro ande. Aqui nós vamos estar muito centrados na figura da personagem principal. E essa personagem principal é uma personagem que é histórica. Trata-se aqui da figura de Roger Casament. Para quem não conhece, Roger Casament, ele foi um cônsul, uma espécie de diplomata a serviço do Império Britânico. Ele era irlandês de nacionalidade e ele acabou participando de algumas expedições ou de algumas missões diplomáticas, digamos assim, em localidades muito centrais do começo do século XX, onde muitas coisas aconteceram. Então, num primeiro momento, ele foi alocado para o Congo belga, então é por isso que nós acabamos por citar esse livro no episódio sobre o Coração das Trevas, né? O romance do Conrad se passa justamente no Congo belga, e ele foi mandado pela inteligência britânica para lá para quê? Para produzir um relatório que depois veio a ficar muito famoso como Relatório Congo, onde nesse relatório ele narra as atrocidades aos direitos humanos que eram cometidas na África pelo governo, especialmente no Congo, pelo governo belga, né? O Congo era uma espécie de protetorado, digamos assim, do rei Leopoldo II, que era realmente um sujeito que não valia nada e que administrava o Congo como se fosse uma colônia pessoal sua. E aí, então, a partir daí, nós temos atrocidades cometidas pelo governo belga, nós temos toda a questão das atrocidades que eram cometidas para a extração de marfim, entre outras coisas, e ele foi lá fazer essa averiguação e acabou produzindo esse relatório. Algum tempo depois, esse sujeito é mandado à América Latina. E na América Latina, mais especificamente na América do Sul, mais especificamente ali na região da floresta amazônica, ele é alocado ali justamente para averiguar eventuais violações e abusos cometidos por empresas de extração de borracha aos nativos daquela região. E dali também ele acaba produzindo um relatório que ficou bastante conhecido. E por fim, a última batalha que esse sujeito, digamos assim, empreendeu na sua vida foi uma batalha quando já voltou ao seu país natal, a sua terra de origem, que era a Irlanda,
Ele lutou muito bravamente pela emancipação da Irlanda do Império Britânico. Essa é a vida magnífica desse sujeito e essa é a história que é contada nesse livro. O livro ele é dividido em 3 partes substanciais e no primeiro capítulo nós já temos um Roger Casament preso, condenado e esperando a sua sentença, a pena capital, digamos assim, não propriamente a sentença, mas o cumprimento dessa sentença. E a partir disso, em cada capítulo, de forma intercalada, nós temos um retorno ao passado e depois voltamos para ver o casamento naquela situação prisional. E essas 3 partes do livro são divididas justamente nessa estrutura que eu comentei. Então a primeira parte chama-se o Congo, a segunda parte chama-se a Amazônia e a terceira parte chama-se Irlanda. E nisso nós temos aqui não só um contexto político-social desses locais, mas temos também a história e a vida desse sujeito, que é muito interessante mesmo, um sujeito que talvez tenha sido esquecido dos livros de história, talvez seja meramente mencionado como o conhecido do Joseph Conrad, que contou a ele algumas coisas que havia visto no Congo e que fez com que o Conrad escrevesse essa obra magistral que é O Coração das Trevas. Mas além disso, um sujeito que lutou muito pelos seus ideais e que sempre foi um defensor da liberdade. Então eu deixo aqui a minha indicação, é o segundo Vargas Llosa que eu comento aqui nesses nossos vídeos curtos. Então tá aqui, Mário Vargas Llosa, O Sonho do Celta. E quem sabe nesse nosso projeto, no futuro eu não comente outras obras do Vargas Llosa, quem sabe daqui a um tempo nós não tenhamos aqui comentários sobre todos os livros, ou todos os romances ao menos, do Mário Vargas Llosa, que é realmente um dos meus escritores preferidos. Então por hoje era isso, pessoal, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.